uma escritora chilena que eu sempre tive muita curiosidade de ler, a Isabel Allende, porque além dela ser minha xará, eu também fiquei muito curiosa para entender como é que funciona toda aquela coisa do realismo mágico pela qual ela é conhecida, né? A Casa dos Espíritos, essas coisas assim. Só que um belo dia, fuçando as estantes da livraria Leitura, eu descobri que ela tem um livro, ou melhor, uma trilogia infanto-juvenil. E a curiosidade não venceu, gente. Trouxe pra casa e hoje vou contar tudinho pra vocês. Olá, pequenos e grandes leitores, como vão vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Bel, eu tenho 14 anos, estou de franjinha nova, acho que é a primeira vez que eu gravo pro YouTube com a franja um pouquinho mais curtinha. E você está assistindo a mais um vídeo de resenhas literárias. E o livro que eu vou resenhar hoje é A Cidade das Feras, primeiro da trilogia As Aventuras da Águia e do Jaguar, da Isabel Allende. Primeiro livro dela que eu leio, minha xará. Também me chamo Isabel, mas vocês me conhecem aqui como Bel. Todo mundo me conhece como Bel, na verdade, mas o meu nome completo é Isabel, assim como ela. E publicado pela editora Bertrand Brasil. Foi um achado muito grande, muito inesperado lá na livraria Leitura, porque, inclusive, essa resenha está sendo feita em parceria com a livraria Leitura, porque eu não sabia que a Isabel Allende tinha um livro, não, uma trilogia infanto-juvenil. Eu pensava que ela era só aquela coisa do... que todo mundo conhece ela, né, do realismo mágico, né, a Casa dos Espíritos, que inclusive a minha mãe já leu, e mais algumas outras histórias, sempre falando sobre a América Latina. Outro toque muito interessante, quando a pessoa... Eu acho muito interessante as pessoas que abordam sempre a identidade de um local específico, de uma região específica. Eu acho isso muito, muito interessante, muito curioso. E achava que era só isso, não sabia que ela teria, em algum momento, escrito para o público infanto-juvenil e ainda uma trilogia de fantasia bem maluca. Então vamos entender essa história aqui, vamos entender como é que foi, porque se você aí leu uma outra trilogia, que eu já falo qual é, tem grandes chances de você gostar desse livro aqui. Vem comigo. Claro, não esquece de dar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos e me seguir lá na rede vizinha, já esqueci. Basicamente, A Cidade das Feras fala sobre um menino chamado Alexander Colt, no caso todo mundo chama ele de Alex ou Alex, não sei como que seria. Ele tem 15 anos e mora na Califórnia, nos Estados Unidos, junto com a sua família, né, o pai, a mãe e as duas irmãs mais novas. E a mãe dele tá muito doente, tá num momento ali bem difícil, né? Não só pra ele, como pra todo mundo. E aí, por conta disso, inclusive esse momento me lembrou muito o Livro Selvagem, que eu já fiz resenha aqui no canal, tá? Que nesse momento aqui da história, as duas irmãs são enviadas para a avó materna e ele é enviado para a avó paterna em Nova York. Neste momento, me lembrou muito o Livro Selvagem, tá? Que aconteceu uma situação parecida ali com o protagonista. Depois vocês podem conferir a minha resenha. Só que o que acontece? Essa avó paterna dele é, assim, muito fora da casinha. Ela é bem excêntrica mesmo, vamos falar aqui o português, claro. Porque, ai, gente, ela tem umas loucuras, umas falas meio malucas. Ela é muito aventureira, né? Ela gosta muito de aventuras e expedições mirabolantes. Por isso, ela acaba levando o Alex, vou chamar de Alex, pra uma expedição muito curiosa, até um pouquinho duvidosa, né? Meio perigosa, né? Aquela coisa, daí eu não teria coragem, não. Na floresta amazônica. Uma expedição que teria como objetivo procurar uma criatura mágica muito misteriosa, muito... Ninguém sabe muito sobre essa
coisa, ninguém tem muitas informações, só sabemos que ela é muito perigosa, muito estranha. E é aquilo, né? Uma criatura que todos conhecem como Fera. E no meio dessa missão, né, uma missão acompanhada por vários pesquisadores, tem um monte de gente, inclusive umas pessoas muito suspeitas, uns caras meio... que eu fiquei morrendo de raiva. E algumas pessoas meio inesperadamente... Eu não sei, gente, eu não posso falar que eu dou spoiler, mas sentimentos mistos sobre aquela equipe, sabe? Além de um guia turístico, um guia brasileiro com a sua filha Nádia, que inclusive fica muito amiga do Alex. E eles se metem em cada encrenca. Jesus. Porque o Alex, ele meio que tem umas visões, sabe? Ele tem uns sonhos meio estranhos. Ele parece conseguir ver e perceber a Fera e outras criaturas, outras coisas. Enfim, gente, é uma aventura gigantesca. Tem envolvendo, assim, muita identidade dessa região da floresta amazônica mesmo, com os povos indígenas e tudo mais. Inclusive, um desses caras que eu falei que eu não gostei era, assim, muito... tinha, assim, uma certa aversão aos indígenas. Se fazia de bonzinho, mas não, na verdade, né? Porque a gente sabe que os indígenas, eles perdem muito as suas terras, eles não têm, essas comunidades não têm os seus direitos devidamente respeitados, né? Porque existem leis que protegem as terras indígenas, mas eles sofrem muito com isso, porque o pessoal vai lá e começa a explorar, começa a escavar pra achar mineral e não estão nem aí pra eles. E então a Isabel Allende encontrou um jeito aqui de abordar isso de uma forma até meio... muito interessante, assim, é bem... nesse contexto mágico, ela consegue abordar isso muito bem. Inclusive, isso é uma coisa que eu queria falar, eu achei muito interessante a forma como a fantasia foi construída. Porque no começo do livro, até assim... um pedaço considerável da história, você quase não percebe que é uma fantasia. Tinha momentos que eu me esquecia que em algum momento ia aparecer alguma coisa muito mágica, muito mirabolante, muito doida. Eu fui realmente entender e me localizar, me situar ali, não, eu estou numa fantasia lá quase na metade do livro. Então, assim, é uma construção muito interessante, porque é muito... é uma fantasia muito bem elaborada, muito até bem maluca, né? A gente vê até... vou falar aqui, um pequeno spoiler, vê até gente virando bicho, mas ao mesmo tempo muito verossímil, porque verossimilhança é a semelhança com a realidade, né? Que existe dentro das obras literárias. Quando uma obra é verossímil, ela é bem parecida, ela pode até se passar por real, apesar de ser fictícia, e existem várias formas de construir essa verossimilhança e tudo, mas enfim, se vocês quiserem que eu explique melhor isso, eu posso gravar um vídeo separado, posso até fazer um shorts ou um reels mais lá na rede vizinha, se vocês quiserem mais, que eu explique mais isso. Aliás, vocês querem que eu traga quadros diferentes aqui pro canal e pra minha outra rede? Se vocês querem que eu explique mais sobre estudos literários, análises literárias e tudo mais, porque isso é uma coisa que me interessa muito também. Eu leio muito porque eu preciso pra não enlouquecer. Também simplesmente porque eu gosto muito e é um entretenimento pra mim, mas eu também gosto muito de analisar, né? Tanto que eu gosto de ler uns livros mais difíceis, mais densos e realmente entender ali como é que as coisas funcionam. Recentemente eu li os Lusíadas pra escola adaptado, mas eu fiquei ali tentando esmiuçar as coisinhas, assistir análises e tudo mais. Vocês comentem aí se vocês querem que eu traga conteúdo assim também. Enfim, já até fugi do assunto, mas gostei muito de como a fantasia foi construída aqui dentro. Então tem bastante identidade dessa parte da floresta amazônica e tudo mais, muita aventura. E confesso que no começo foi um livro que eu demorei bastante pra ler, porque
Eu acho que eu já até gravei stories explicando, eu tô num momento aí ainda me adaptando ao ensino médio e tô me preocupando demais com coisas que eu nem preciso me preocupar, né? Mas, enfim. Depois eu explico melhor também. Eu demorei bastante pra ler e fiquei muito travada na primeira metade. Então, demorou, assim, pra engatar. E depois que começou a acontecer um monte de coisa, foi, assim, muito rápido. Porque vinham várias camadas, né? Vai destrinchando as coisas, eles vão descobrindo muitas coisas também. Vai tendo muitas revelações, muitos plot twists, assim, que eu, particularmente, não consegui identificar nenhum, não consegui ter um insight, assim, só um, na verdade, relacionado algumas pessoas lá, que eu já duvidava que eles não eram boa gente, já pensava, né, duvidava não, né, falei errado, já suspeitava que eles não fossem boa gente, mas achei uma leitura ok. Eu acredito que se eu fosse um pouquinho mais nova na minha fase, que eu tava lendo vários livros de fantasia, eu vivia nos livros de fantasia praticamente, quando eu tinha ali até uns 10 anos mais ou menos, eu acredito que eu ia gostar muito mais. Hoje, já com 14, já estou numa outra fase de leitura, num outro momento, então a história acabou que não conversou tanto comigo, apesar de eu ter gostado, gostei da escrita também. Então eu acredito que pra quem gosta muito de fantasia e para quem leu esta trilogia incrível do Gustavo Rosseb, As Aventuras de Tibor Lobato, né, o Oitavo Vilarejo, depois A Guardiã de Muiraquitãs e A Carruagem da Morte, eu garanto que vocês vão adorar este daqui também. E eu li, né, essa trilogia aqui quando eu tinha, acho que 10 anos. E eu achei muito legal, gente. Eu fiquei, assim, simplesmente pirada. Eu amei. Eu acho que eu li os 2 primeiros livros no mesmo mês. Esses 2, no caso, né? No mesmo mês, assim, de tão bem construído que foi, assim, do quão tamanho... Ai, eu não consigo explicar. Acho que só pelo fato de eu ter gostado muito mesmo, assim, que eu tava numa fase de ler muitos livros de fantasia mesmo, e essa trilogia aqui tem aquela coisa, né, de, o folclore, né, também tem muita identidade, e A Cidade das Feras é o primeiro livro, ainda tem, deixa eu ver aqui, O Reino do Dragão de Ouro e A Floresta dos Pigmeus. Não sei se vou ler os próximos, porque eu tenho medo de arrastar muito. E também não é o que eu estou preferindo ler neste momento da minha vida. Toda vez que eu falo isso, eu sinto como se eu fosse tão velha, mas tenho 14 anos só, gente. 14 anos e meio, quase. Dia 13, vocês podem falar que eu tenho 14 anos e meio. Mas, bom, é isso. Achei um livro, uma leitura legal. Recomendaria pra quem gosta muito de fantasia, pra quem também gosta dessa coisa de folclore, que tenha aí uma identidade, né, de livros que tenham essa pegada. E também, pra quem gosta muito de aventura, de ação, pra aquelas pessoas que não gostam de livro parado, que tem que ter um movimento na história, eu também recomendo. E questão de idade, agora eu tenho esse cuidado de falar aqui, né, porque a gente sabe que a classificação indicativa dos livros, quando tem, às vezes é bastante imprecisa, vai mais por nível de leitura do que por conteúdo em si. Quando ali naquela minha fase, com 10 anos mais ou menos, leria numa boa, apesar de ter alguns momentos, assim, específicos que eu achei um pouquinho pesado para crianças muito mais novas. Então vai muito da família mesmo, de ver o perfil do leitor, se é uma criança, um adolescente mais sensível, que não gostaria muito de certas coisas. Mas, fora isso, acredito que a partir de uns 12 anos, mais ou menos, já dei pra ler. Mas se não tiver nenhum problema com violência e coisa do tipo, a partir dos 10 eu acho que já tudo bem. Enfim,
é isso. Foi essa a resenha de hoje. Espero muito que tenham gostado. Acho que não tenho mais nada pra falar. Foi essa minha experiência lendo Isabel Allende pela primeira vez. E gostei da escrita dela, pretendo ler outros livros mais pra frente. A minha mãe me falou de um que agora eu não estou lembrada do nome. Entrou um cílio no meu olho. Depois eu vou ter que tirar. Mas... não tô lembrada do nome agora. Mas ela me falou que é um livro muito bom, é um livro muito divertido. E que ela acha que eu posso gostar. Então, vamos ver. Enfim, foi isso. Visitem... Gente, esse cílio no meu olho tá difícil, hein? Mas enfim, deixa eu acabar o vídeo aqui. Espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima!